Bom, pessoal, no nosso último vídeo, a gente abordou a questão aí do desvio padrão, né? Desvio padrão amostral, desvio padrão populacional. E hoje, né, nesse vídeo, eu vou falar também um pouquinho sobre como que a gente pode usar esse desvio padrão de forma a obter uma medida da dispersão que não seja dependente da ordem de grandeza do valor médio da variável medida. Então, quando a gente usa o desvio padrão, pode ser que a gente tenha um desvio padrão muito grande, né? uma variância grande, portanto um desvio padrão grande, mas o valor médio da variável é um valor pequeno. Ou então a gente pode ter um desvio padrão com aquela mesma dimensão, mas no entanto, se a variável medida ela tem uma ordem de grandeza muito grande, né, o valor médio for muito grande, isso não, digamos assim, não tem uma importância assim tão grande. Então, uma forma de fazer isso é através do que a gente chama de coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação de uma variável ele pode ser definido da seguinte forma. Vou escrever aqui, ó, coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação ele é o seguinte, vou chamar aqui essa CV, coeficiente de variação. Ele nada mais é do que o desvio padrão. No caso aqui eu estou escrevendo aqui o desvio padrão como desvio padrão populacional, mas poderia ser também o desvio padrão amostral, né? Desvio padrão dividido pelo valor médio da variável. E esse resultado aqui, geralmente, a gente multiplica por 100. Normalmente, os livros de estatística, né, a maioria dos autores, costumam multiplicar por 100 para a gente obter esse resultado numa porcentagem, né? Esse aqui, no caso, é populacional, né? Populacional, ou então, né, o meu coeficiente de variação pode ser, pegando aqui o Szinho, né? O Szinho que é o desvio padrão amostral, dividido pelo meu x médio vezes 100. Então, nesse caso aqui o amostral. O coeficiente de variação ele pode ser bem interessante, né, em alguns tipos de análise. Como eu falei, ele não vai depender aqui. Você vai eliminar da jogada essa questão aí do tamanho, né, do valor, digamos assim, a magnitude do valor médio da variável que eu estou trabalhando. Agora, na época aí dessa pandemia aí de Covid-19, em alguns dados que são apresentados aí, né, para a população e pela mídia, é muito comum, por exemplo, esse uso aqui do coeficiente de variação, quando se fala da média móvel, né? Em alguns casos, né, alguns cálculos, faz-se a média móvel do número de óbitos, por exemplo, ao longo de uma semana. Você pega o número de óbitos diários em cada dia da semana, calcula a média, né, naqueles dias daquela semana epidemiológica, e depois a gente pode fazer uma expressão aqui, né, calcula o desvio padrão e divide o desvio padrão pela média, por aquele valor médio daquela semana, né, epidemiológica, e multiplica o resultado por 100. Normalmente, o que se fala, né, o que se admite, né, é que se esse coeficiente de variação ele for menor do que o 15%, né, menor que 15%, os dados são homogêneos, né, a gente não tem aí uma variação significativa aí, né? Geralmente menor de 15%. De 15 a 30 é uma dispersão moderada, e mais que 30 os dados são considerados aí muito heterogêneos, né? Bom, como a gente viu, né, esses cálculos aí do desvio padrão, da própria variância, agora também desse coeficiente de variação, tudo isso a gente obteve a partir daquela média, né? O valor médio como sendo a média aritmética simples de uma certa variável aleatória. Mas existem outras definições de média além da média aritmética simples.
Ou seja, é possível a gente calcular a variância e também o desvio padrão, né, tanto amostral quanto populacional, por exemplo, usando uma média ponderada. A média ponderada ela é muito utilizada, né? Inclusive em vários softwares estatísticos, o desvio padrão, né, e a variância eles são obtidos a partir de uma média ponderada. Além disso, existem outras, né, como por exemplo a média geométrica e a média harmônica, que eu vou falar agora, né? Então vamos ver aqui o que é essa questão, como que a gente obtém a média ponderada, média aritmética ponderada, e depois esses outros tipos de média que eu citei, que é a média harmônica e a média geométrica, né? Vou apagar aqui esse quadro. Bom, média ponderada. A média ponderada ela é muito conhecida pelos estudantes, porque geralmente nas universidades, nas escolas, né, principalmente nas universidades, digamos assim, a média de um semestre, o coeficiente de rendimento, né, às vezes, do aluno num semestre, ele é calculado baseado numa média ponderada, considerando como peso, né, dessa média ponderada o número de créditos da disciplina que o aluno está fazendo, né? É muito comum você multiplicar o número de créditos pela nota que você tirou naquela disciplina, somar tudo, né, as disciplinas que foram feitas, cursadas naquele semestre, e dividir pela soma dos números de crédito, né, que seria a soma dos pesos. Então isso é bem conhecido. Essa média eu acredito que a grande maioria conheça bem, né? Então a média ponderada, o x médio, ele seria calculado dessa forma aqui, né? O somatório de i igual a 1 até n de pi xi dividido aqui pelo somatório de pi de i igual a 1 até n, né? Onde o pi, né, os pi são os pesos, né? Os pesos atribuídos, né? Os pesos atribuídos a cada valor medido aqui, né? Então, eu não preciso dizer de novo, nós já vimos isso anteriormente, né? O x1, x2, x3 são os valores medidos dessa variável aleatória, sendo que o valor do peso atribuído é o valor PI. Então, eu tenho um somatório de PI xi dividido pelo somatório dos pesos. Usando essa definição aqui de média, né? Usando a média ponderada, é possível calcular também uma variância ponderada, né? Quando que isso acontece? Quando existe a possibilidade, ou você tem um conjunto muito grande de dados, né? E que nesse conjunto muito grande de dados, muitos valores medidos, ocorre a, digamos assim, repetição de valores. Por exemplo, eu medi um certo valor x1, de uma certa variável, aí eu obtenho, por exemplo, um x4 igual ao x1, um x5 igual ao x1. Você tem vários valores iguais no meu conjunto de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de vezes que aquele valor aparece e aquele número de vezes que aparece seria o peso. Né? Uma forma de fazer isso. Ou, no caso, como eu citei lá, no cálculo da média do aluno no semestre, né? Então, nesse caso aqui, né, a variância ponderada, né? Ela seria obtida a partir de uma ideia como essa aqui também, né? A gente poderia aqui vou chamar aqui de var, né? Var de x, ela seria calculada dessa seguinte forma, né? O somatório de i igual a 1 até n, né? Somatório de i igual a 1 até n daqueles desvios quadráticos, né? Dos desvios quadráticos em relação a essa média ponderada aqui. xi menos o x médio ao quadrado vezes o peso pi dividido aqui pelo somatório de i igual a 1 até n dos pesos pi.
né, esses pesos PI aqui. É uma forma... Vocês viram, pessoal? Então assim, ó, como é que eu faria então esse cálculo aqui de uma variância ponderada? E depois, se eu extrair a raiz quadrada dessa variância, eu vou obter também um desvio padrão, né? Pode ser populacional ou amostral, mas aqui nesse caso aqui, né, eu estou dando um exemplo geral, né? No caso aqui é populacional. Então eu tenho aqui, ó, eu faço o cálculo dessa média, que é a média ponderada, né? Somatório de PI XI dividido pelo somatório de PI, que são os pesos atribuídos a cada valor medido da variável. E depois que eu obtiver essa média, agora essa média, esse valor central, eu vou usar para calcular a variância ponderada, né? Ou seja, eu vou calcular a média ponderada dos desvios quadráticos, né? Vou fazer aqui o cálculo de somatório de igual a 1 até n de xi menos o x médio ao quadrado vezes o peso aqui, ó. Vezes o peso PI dividido pelo somatório de PI. Ou seja, aquela média que eu calculei a variância é uma média ponderada ao invés de uma média simples. Pessoal, uma coisa que é muito interessante aqui, fazer um exercício, eu recomendo vocês tentarem fazer, usar aquela mesma ideia que a gente usou no caso da variância que a gente calculou usando a média simples, nesse caso aqui. Ou seja, o que vocês podem fazer como exercício? Vamos colocar aqui no lugar desse x médio, coloca um valor μ de referência. Esse valor μ, eu posso fixar ele o valor que eu quiser, ou seja, sobre a reta numérica, que nem a gente já fez anteriormente, né? Um vídeo anterior aí desse. Esse valor μ ele pode ser variado ao longo da reta numérica da variável x. Pois bem, se a gente colocar aqui um valor μ, tentem derivar isso, né? Calcula a derivada dessa expressão em relação a μ, né? Deriva em relação a μ igual a derivada a zero. E resolva a equação, né, para esse valor de μ, né? Quando vocês resolverem essa equação para o valor de μ, vocês vão encontrar o seguinte, ó, o valor de μ que minimiza, né, o valor médio, né, o valor dos desvios quadráticos médios, né, aqui, o desvio quadrático médio, o valor que vai minimizar é justamente aqui a média ponderada, né? A média ponderada é quando vocês vão encontrar então um μ igual a esse x médio definido por essa média aqui. De uma forma similar com o que a gente fez anteriormente, né? No caso da média simples. Beleza, pessoal? Agora vamos lá, hein? Quais são as outras médias que aparecem aí? Como que a gente escreve elas em função do, por exemplo, o operador valor esperado, né? Aquele operador linear. Bom, existem outras definições de média, na realidade existem várias formas de definir média. A gente vai ver inclusive algumas que envolvem até cálculos de integral, né? Sobre uma certa distribuição. Você tem uma variável que, né, vai variando continuamente, você tem uma distribuição contínua de valores. Outro caso que a gente pode ver é o que a gente chama de média harmônica. A média harmônica é uma média muito interessante. Ela acontece em alguns problemas de física, né? Por exemplo, geralmente quando a gente quer calcular a velocidade média, né, de um veículo, essa média geralmente ela é tomada como base no tempo, né? Então eu vou ver quanto tempo o veículo fica se movendo com uma certa velocidade V1, quanto tempo ele se move com uma velocidade V2, V3, velocidade V3 né, no intervalo de tempo que ele anda com a velocidade V2, V3 e assim por diante, né? Ou seja, eu tenho como base de ponderação no cálculo dessa velocidade média o tempo. Ou seja, o que importa é quanto tempo o veículo se moveu com uma certa velocidade, quanto tempo se moveu com outra. Mas a gente poderia também calcular uma velocidade média tendo como base não o tempo, mas a distância percorrida pelo veículo, né? Com uma certa velocidade. Ou seja, percorreu 1 km com uma certa velocidade V1, né? 2 km com a velocidade V2, assim. Ou seja, eu não vou tomar como base da ponderação o tempo, mas a distância percorrida. Esse tipo de cálculo geralmente envolve uma média harmônica, né? A média harmônica ela é definida da seguinte forma. Vou escrever assim, MH, né, como média harmônica. Ela vai ser definida assim, ó. N
dividido por 1 sobre x1, 1 sobre x2, mais pontinho, 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 1 sobre xn. Né? Essa é a forma de definir aqui, ó, a gente chama de média harmônica. Olhando para isso, a gente vai ver o seguinte, o que aparece aqui nesse denominador é uma soma dos inversos dos valores medidos. Uma outra aplicação bem interessante é que alguns concursos, né, alguns concursos públicos, concurso vestibular e tal, era comum assim, o uso dessa média harmônica quando eu queria, por exemplo, se existisse uma prova do concurso que era eliminatória, e que se a pessoa tirasse 0 numa prova, a média é 0 e está eliminado, né? Então eu usava essa média harmônica. Por exemplo, né? Digamos que a redação fosse eliminatória, o cara não poderia zerar a redação. Um exemplo, né? Então, por exemplo, se a pessoa tirar uma nota 0 em uma das provas, ou seja, digamos que aqui x1, x2, x3 seriam as notas, né? De cada prova. Se a pessoa zerar um desses denominadores aqui, né? Se um desses xi for 0, você vai ter aqui, né, a média harmônica vai ser 0, né? Aqui for 0, isso aqui explode, né? Vai para infinito, e aí você tem esse denominador todo aqui divergindo para infinito, e aí dá 0 a média harmônica, né? Então seria uma forma de fazer isso. Ou seja, alguns concursos usavam essa média harmônica para calcular a média numa determinada etapa, né, do candidato lá nas provas. Bom, como é que a gente pode desenvolver isso aqui de uma forma mais elegante de escrever, inclusive em termos de um operador valor esperado? Bom, eu poderia fazer o seguinte, hein, pessoal? Eu poderia aqui em cima, né, esse numerador, denominador, dividir o numerador aqui, né? Dividir todo o numerador por n, e aqui embaixo também dividir esse denominador por n, né? Divido em cima e embaixo por n. E eu poderia ter uma coisa assim, ó. A média harmônica seria 1 sobre n dessa quantidade aqui. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais pontinho, pontinho, pontinho. 1 sobre xn. Né? Divido tudo por... Vou dar esse 1 mais por meio aqui. Pronto, ó. Divido tudo aqui, em cima e embaixo por n, tem aqui, ó, 1 sobre n, 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, até 1 sobre xn. Bom, o que é isso que aparece nesse denominador? Isso aqui nada mais é do que o valor esperado, né? O valor esperado de 1 sobre x, o valor esperado de 1 sobre x, né? Assim, ó. Isso aqui é 1 sobre o valor esperado de 1 sobre x. Tá vendo aqui, ó? O que é isso, né? É o somatório de I igual a 1 até n de 1 sobre xi, né? E dividido por n. Então, esse é o valor esperado de 1 sobre x. Ou seja, essa média harmônica ela pode ser escrita como o inverso do valor esperado do inverso da variável. Ou seja uma coisa assim, ó. Vou escrever aqui em cima, hein? Dessa forma, eu posso escrever então que a média harmônica ela abre colchete, o valor esperado aqui, assim, ó, de x elevado a menos 1, e aqui fora menos 1 também. Olha lá, hein? A média harmônica é elevado a x a menos 1, né? O valor esperado, né, é de x a menos 1, tudo isso aqui é elevado a menos 1, é o inverso do valor esperado do inverso da variável, como a gente observa aqui, né? Essa média harmônica, como eu falei, né, ela tem sua utilidade, ela aparece pouco, né? Alguns são casos bem específicos que ela pode aparecer. A grande maioria das vezes o que a gente usa mesmo na estatística é a média ponderada e a média aritmética simples. Outra média interessante, né, que a gente pode definir é o que a gente chama aqui, ó, de média geométrica, né? Média geométrica ela aparece em matemática financeira, né? Cálculo de algumas taxas na matemática financeira, né? É o seguinte, ó.
média geométrica, tá um Gzinho aqui, né? Ela é definida como a raiz n, né? A raiz enésima aqui, né? Desse produto aqui, ó, x1 vezes x2 vezes x3, pontinho, 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 até xn. Né? A gente calcula também do produto dos valores medidos da variável, né, de x1 até xn, e extrai a raiz enésima disso. Essa média a gente pode desenvolver ela um pouco também e escrever ela de outra forma, que pode ter sua utilidade, além dessa aqui, usando esse produto, né? Essa raiz quadrada, não, raiz enésima. Seria assim, né? Pega o logaritmo neperiano da média geométrica, e aí aqui eu vou ter o seguinte, ó, o logaritmo neperiano dessa quantidade aqui, ó, x1, x2, pontinho, 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 até xn, 1 sobre n. Né? O logaritmo neperiano aí dos dois membros. E aí aqui eu tenho assim que o logaritmo neperiano da média geométrica, ele vai ser uma coisa do tipo 1 sobre n, né? Logaritmo neperiano desse produto aqui, ó. x1, x2, pontinho, 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 xn, sim. Ou seja, eu peguei o logaritmo do produto disso aqui elevado a 1 sobre n, né? Propriedade dos logaritmos esse 1 sobre n desce aqui multiplicando. E aqui o logaritmo do produto nada mais é do que a soma desses logaritmos aqui, né, individuais. Então, isso aqui fica assim, ó. Isso aqui é 1 sobre n do logaritmo neperiano desse produtório aqui, né? Vou escrever aqui o produtório de i igual a 1 até n de xi, né? Ó, o logaritmo neperiano desse produtório de i igual a 1 até n, xi aqui. Bom, eu posso escrever isso então como um somatório dos logaritmos, né? Escrever aqui em cima. Escrever aqui em cima. Apagar até aqui assim, ó. Bom, como logaritmo do produto, vou dar aqui a média geométrica, Ln, né? Ln da média geométrica é isso aqui. Como logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então a gente tem o seguinte, né? Que o logaritmo da média geométrica, ele é 1 sobre n, o somatório de i igual a 1 até n dos logaritmos neperianos de xi. Tá vendo aí, ó? 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n do ln de xi. O que é isso aqui? É o valor esperado de ln de xi. Então daqui eu tenho o seguinte, ó, que a minha média geométrica nessa definição, ela é E elevado ao valor esperado do ln de x. Tá vendo aqui, ó? Média geométrica é a base neperiana, né? É elevado ao valor esperado de ln de x, porque isso aqui, ó, nada mais é do que o valor esperado de ln de x. Deixa eu ver assim. ln de x aqui, ó. Né? Isso aqui é o valor esperado de ln de x, então, elevando aqui para inverter esse logaritmo, a média geométrica é elevado ao ln de x. Bom, essa média geométrica ela aparece em alguns casos aí de matemática financeira, né, como eu falei. Não é usual a gente usar aqui nos casos de maior interesse para física, para geologia, geociências de um modo geral. Mais adiante nós vamos também ver exercícios sobre isso, né? Vamos fazer alguns cálculos dessas médias, né? E vamos fazer até um pouco de comparação entre elas, média aritmética, a média geométrica, a média harmônica, como é que elas se comparam aí. Mas isso vai ser mais visto através do exercício prático.
visto que falar assim só na teoria, isso realmente é difícil de compreender qual, digamos assim, a magnitude dessas médias, como é que elas se comparam quando a gente realmente aplica isso num conjunto de dados numéricos mesmo. Isso aí, pessoal, até a próxima.